Iminente envolvimento de Donald Trump com o caso Epstein pode piorar a já em crise popularidade do mandatário americano. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. She's given us just a very quick briefing, and in terms of the credibility of the different things that they've seen, and I would say that, these files were made up by Comey, they were made up by Obama, they were made up by the Biden, we went through years of that with the Russia hoax, with all of the different things that we had to go through. We've gone through years of it, but she's handled it very well, and it's going to be up to her. Whatever she thinks is credible, she should release, yeah. Para quem não se lembra, né, o Jeffrey Epstein, o Epstein Gates, etc., aquele bilionário, amigo do Donald Trump, amigo de muita gente, na verdade, né? Tava envolvido num mega esquema de tráfico de pessoas e pedofilia e etc e tal, que suicidou-se na prisão, né? E aparentemente o Wall Street Journal tinha informações ali que o Donald Trump estava na lista do homem e ele tentou ali esconder, enfim, isso aí que deu uma reavivada no caso, né? Então, pra gente entender um pouco esse caso, a gente tem que voltar um pouco para a década de 80, quando surgiram, Epstein e Trump surgiram no mapa, né, dos bilionários, ganharam muito dinheiro. Eles eram dois emergentes do mercado financeiro, não são Rockefellers, não são Morgans, não são Lehmans e nem Murdochs. São emergentes, criando esse império na onda do self-made man, que é mais ou menos essa época da década de 80 da era Reagan. E eles são produtos dessa período de financiarização, mas de certa forma não conseguiram fazer parte da elite. Essa elite quatrocentona que a gente brinca aqui em São Paulo, né? Nós, no caso. São bilionários, mas existe aqui, né, momento de cultura pop, existe uma distinção, uma longa distância entre um lobo de Wall Street da vida e a família Roy de Succession. E esses caras, Epstein e Trump, só para dar um contexto pro ouvinte, são lobos de Wall Street, são Belforts. Então, eles têm uma trajetória convergente, emergiram no mesmo cenário, o que vai deixando os fatos do envolvimento do Trump com o Epstein ainda mais suspeitos, né? Porque são pessoas que estavam ali na mesma hora, no mesmo lugar. Assim, eu acho que já era muito claro, na verdade, né? Porque... E outra coisa, não é a primeira vez que o Trump se envolve em escândalo sexual. Teve aquela questão da Rússia, que o Putin ameaçava ele, tinha uma garota de Tem o caso da Stormy Daniels também, né? A ex-atriz pornô, antes das eleições de 2016, que ela teria recebido dinheiro pra não falar nada com o Trump. Ele tá Era essa aí. Ele foi condenado no caso de Stormy Daniels. A gente pode colocar, ele foi condenado no caso de Stormy Daniels. Por suborno. Então ele é condenado, mas não vai cumprir pena no caso de Stormy Daniels. Não sei se vai acontecer a mesma coisa que os advogados do Trump sufocaram o caso. Com esse é um pouco mais difícil, porque ele está lutando com um cara, com uma figura poderosíssima que é o Murdoch. Então, assim, quem tem a carta na mão é um cara poderoso, com uma equipe de advogados sólida e que já lidou com questões de escândalo sexual, inclusive dentro da empresa, né? Vai lembrar do Bombshell. Verdade. É uma disputa muito diferente, né? Se comprovar do envolvimento do Trump, né? Se passar daqueles vídeos do Twitter que mostra o Trump em concurso de modelo mirim, a coisa pode esquentar mais do que antes. Mas as investigações do FBI, e aí, claro, a gente tem que sempre olhar essas questões com asteriscos, né? Mas vamos mostrar que não tinha, porque a promessa de campanha do Trump, e isso é um discurso que a base trumpista tem repetido há muito tempo, é que ele ia revelar os arquivos do caso do Epstein. E a grande expectativa da base eleitoral dele é de que tinha uma lista de clientes que estava anexada ao processo, e essa lista de clientes revelaria uma elite democrata, obviamente, né? Muito associada ao escândalo do Jeffrey Epstein, como clientes assíduos dos seus voos privativos e de suas festas na ilha, e o FBI, pelo que a Procuradora-Geral dos Estados Unidos disse, e isso já tinha sido divulgado em alguns momentos, ainda durante a administração Biden, aí por vazamentos na imprensa, de que não existe essa lista. O que tem, e que o Trump, inclusive, a administração Trump, inclusive, concedeu a muitos dos membros desse ecossistema digital do trumpismo, era o nome de alguns, inclusive do próprio Donald Trump, de pessoas que viajaram com Epstein, que estiveram em viagens de avião com ele, para aniversários, para coisas do tipo. Mas, por exemplo, entre os nomes do Trump, de novo, um asterisco muito grande, tinha constando não só o nome do Trump, como da esposa, da filha, do filho,
dando um sentido mais de, eles são próximos, eles são amigos, o Trump nega essa amizade, mas eles eram, e eles participavam de eventos juntos, e não só o Trump, mas aí o Clinton, o Príncipe Andrew, de novo, tudo isso pode ser olhado com um asterisco muito grande, mas eu acho que a expectativa que chegou muito forte à base trumpista é que existiria uma lista de clientes que revelaria essa elite democrata perversa, e que aparentemente essa lista, pelo menos pela investigação do FBI, não existe. De que se isso ocorreu em algum nível, pelo menos não está documentado para ser vazado. Então, e aí esse movimento de não revelar é que gerou esse descontentamento, inclusive entre nomes muito fortes desse ecossistema trumpista, Laura Loomer, o Bannon, foram pessoas que vieram a público criticar a administração Trump e o Departamento de Justiça por não revelar esses dados que eles prometeram durante a campanha e instrumentalizaram muito para a última vitória eleitoral dele, né? É muito complicado pro público americano também, porque todo mundo sabe que a Hillary Clinton tem um grande esquema de pedofilia embaixo de uma pizzaria. De uma pizzaria, né? O Pizzagate, exato. Essa história é total. Exato. Já existe essa fixação de elites tendo um esquema de pedofilia em algum lugar, é que da pizzaria é o exemplo mais absurdo, mas isso já paira o imaginário americano, e o Epstein e o P. Diddy aí parecem dois dos nomes mais fortes, porque de fato são escândalos reais, mas que parecem ganhar um aumentativo por preencherem esse imaginário de elites perversas. E, de novo, eu não estou duvidando da perversidade. É que, do ponto de vista documental, nada tão esclarecedor nos dois casos apareceu. Tanto que o próprio P. Diddy tomou uma condenação muito menor do que o Twitter imaginou que ele tomaria. Mas nesse caso, assim, claro, o presidente, ou seja lá quem for, estiver ligado num grande esquema de corrupção, por menor que seja a ligação dele, é um problemaço, assim, né? Enfim, não há quem não vá condenar isso. Mas, eu fico pensando se, para esse imaginário mesmo, essa mentalidade, que tem, eu acho que em boa medida em todo lugar, que, pô, os grandes e poderosos, eles são sempre os corruptos mesmo, eles são pessoas desprezíveis, etc e tal, e eles só exercem uma função de líderes e etc e tal. Então, por exemplo, um eleitor centrista no sentido de meio a meio ali, né? Eu não sei o quanto que isso, novamente, né, eu sempre bato nessa tecla de o quanto as coisas realmente vão impactar, sabe? Porque tudo bem, a gente tá falando, e a gente entra nisso, de que é mais uma promessa de campanha, mais um projeto Trump, assim, que a galera maga esperava, e que não está rolando, ou pelo menos não da maneira com que foi apresentado. E isso, claro, que dá reveses eleitorais. Mas eu não sei até que ponto, entende? Entrando aqui numa discussão de que a popularidade do Trump vem abaixando, já vinha abaixando antes disso, e isso se entende que esse caso vai acarretar ainda mais diminuição, né? Eu vi acho que foi o Guga Chakra, inclusive, falando, olha, o negócio é que a galera maga, eles são, assim, espiritualmente ligados, parece, sabe? É uma conexão muito forte, muito... E eu concordo com isso, assim, eu não sei até que ponto o eleitor mesmo vai ser abalado por isso, vai, enfim... Porque assim, nós vimos cenas e reportagens dos maga no boné, né? E todo programa, acho que é o terceiro programa que eu fico batendo na mesa, assim, falando, agora que o Trump cai, que a popularidade cai, daqui a pouco a mesa vai abrir um buraco. Toda semana eu falo isso. Eu falei isso lá com a Big Beautiful Bill e falo agora, né? O primeiro teste do maga. Porque existe essa coisa... O trumpismo cultural, ele é coordenado pelo Bannon, né? Que realmente tem sido o lado trumpista mais afetado nas decisões dele, né? Ele que cuida dessa parte da Deep America, são os americanos mais pobres, isso afetou na Big Beautiful Bill, e agora com os Epstein Files, nessa questão dos valores que ele prega. Essa parte do Make America Great Again tem sido a mais afetada, né? Eu não acho que essa galera white trash, maga, assim, hillbilly, vai ficar tão afetada por isso, cara. Até porque, com certeza, assim, já deve ter 1 milhão de vídeos conspiracionistas falando, não, na realidade isso é tudo um grande plano democrata, tal. Não, o deputado falou, um deputado republicano falou isso. O Trump falou isso, que era uma lista do Obama, de alguma forma. Mas isso já é uma teoria, você vê como a teoria da conspiração chega em níveis de teoria da conspiração, né? O QAnon, que era aquele movimento conspiratório americano muito próximo do Trump, já tinha essa ideia. Já era um discurso meio protetivo ao Trump, que a aproximação dele com o Epstein era, na verdade, para revelar essa lista de potenciais clientes. Então, quer dizer, ele não era amigo do Epstein porque os dois compartilhavam desse mesmo background que o Pedro trouxe no programa. É porque, na verdade, o Trump sabia dos interesses nefastos do Epstein e estava se aproximando para expô-lo. E era uma coisa do tipo, Trump vai trazer a luz da verdade pro Epstein. Essa teoria cai um pouco com a possibilidade
responsabilidade do Trump de fato não divulgar, mas assim, a não divulgação do processo do Epstein, que inclusive está judicializado nos Estados Unidos, a gente fala de judicialização da política no Brasil, nos Estados Unidos a coisa caminha da mesma forma, um dos motivos desses arquivos não serem revelados é porque vai expor potenciais vítimas, que depuseram em condição de anonimato. Assim, essas pessoas não querem ter os seus dados divulgados, nome, endereço, idade, testemunho, então quer dizer, é uma questão de preservação de privacidade de pessoas que foram vítimas desse caso e que merecem a sua privacidade respeitada, né? Sim. Se depuseram em condição de anonimato, que o seu desejo de anonimato seja mantido. Mas falando em termos de popularidade, e aí o Atlas, que tem excelentes resultados aí, inclusive na última eleição dos Estados Unidos, fez uma pesquisa em julho, tanto do caso Epstein quanto da aprovação do Trump, e tem alguns números bem interessantes. A primeira pergunta que eles fizeram é quanto o caso do Epstein vai afetar o seu voto para as eleições midterm em 2026. 37,4% falaram que é muito importante o escândalo do Epstein para definir o voto, e 15,2% consideraram importante, contra 26,1% como não importante de jeito nenhum, e não tão importante 20%. Então a gente mostra que existe um interesse aí do americano pelo caso. Outra pergunta que chamou muita atenção, e essa talvez é que tenha mais me chamado, eles perguntam qual partido político o eleitor acredita que está mais interessado em encobertar a verdade sobre o escândalo do Epstein. Nenhum dos dois, 51,3%. Os democratas aparecem com 32,8% e os republicanos só com 10%. Mas aí quando você vai ver, por exemplo, você acredita que o Jeffrey Epstein se matou? 60% acha que não, só 16% acha que sim, 23% não sabe. E aí pergunta, você acha que a ligação do Bill Clinton com o Jeffrey Epstein deveria ser investigada de maneira mais diligente? 64% acreditam que sim, e quando a mesma pergunta é feita em relação ao Trump, o mesmo número, 64% acreditam que sim. Então parece um escândalo político que tem chegado em todas as partes dos Estados Unidos, mas mostra ainda que a capacidade de produzir discurso sobre o caso Epstein ainda é um pouco mais forte do lado dos republicanos. Eles ainda conseguiram associar o Epstein mais aos democratas, muito por aquela pesquisa por qual partido acha que o eleitor acha que está tentando acobertar, mais do que os próprios republicanos, mesmo com o Trump sendo, na administração Trump, é que esse acesso a esses documentos foi negado. Né? Agora, é interessante porque, agora eu não lembro se foi uma coluna do Financial Times ou se foi uma entrevista do Oliver Stunkel no Valor Econômico, mas são dois conhecedores, né, dos Estados Unidos, tal, e já se assumia um pouco o risco, controle dos democratas das midterms. Uhum. Foi a primeira vez que eu li, assim, é provável que isso aconteça. Então, eu achei um choque também. Claro que contrasta um pouco os resultados que o Rett colocou aqui da pesquisa, mas também a gente põe no balaio, né, para se pensar. A aprovação do Trump, que é outra pesquisa que a Atlas faz, ele é desaprovado por 54,9% e aprovado por 44,3%. Mas aí a gente sempre fala, e eu, na verdade, a gente não, eu sempre falo, da crise dos incumbentes, e eu vou trazer de novo essa cartada na mesa. Todo presidente já assume meio impopular. Claro que os escândalos recentes corroboraram para o aumento da impopularidade do Trump, mas você já assume com uma parte do país te odiando. Essas pessoas não vão voltar. Elas não vão cogitar, pensar, não, a sua administração tem tantos méritos e eu posso aprovar, mesmo que pessoalmente. Não, já é um índice de desaprovação muito alto no momento que você senta na cadeira da presidência. E eu acho que o Trump é outra vítima, e talvez parcialmente causador, dessa crise dos incumbentes. Quer dizer, esse movimento de respostas muito imediatas para uma política que tem um tempo muito mais dilatado vai gerar uma constante insatisfação dos eleitores. Quer dizer, o escândalo do Epstein mostra isso. É uma expectativa de uma resolução para um caso que, se você vai olhar do ponto de vista jurídico, não vai tomar o mesmo caminho. É um caso que tem uma investigação diligente do FBI, que vai produzir um relatório, que vai gerar um julgamento, vai gerar uma condenação, versus, não, tem uma lista de clientes, que era muito improvável que existisse no primeiro lugar, que vai ser divulgada e revelar toda a verdade sobre as elites corruptas. Quer dizer, é uma percepção de o que é política que é irreal. Isso não vai acontecer. Mesmo que o Trump tivesse todo o desejo de poder majestático do mundo, ele não faria isso acontecer, porque isso não é como a política e a justiça funcionam. O funcionamento e a tramitação é de outra forma. Quem tenta cobertar os seus próprios crimes, e o Epstein deve ter passado décadas tentando fazer, não vai produzir evidências tão claras contra si mesmo. Então, assim, não existe essa panaceia que vai revelar
E eu acho que essa expectativa gera uma insatisfação, inclusive entre eleitores trumpistas. Isso não quer dizer que eles não vão votar no Trump ou num candidato trumpista na próxima eleição, mas eles desaprovam quando perguntados na pesquisa. Não, essa ideia de existir um Excel, né, com o nome da galera, quanto que gastou, né? Exato, uma irreal. detalhada data, com uma pastinha com o vídeo do cara, quer dizer assim, por que ele produziria provas contra si mesmo, né, assim, o Didi fez isso, né, o Didi usava de ameaça. Não, mas aí era uma questão de usar pra chantagear, né, mas por que o Epstein teria isso no computador dele, em algum nível? Não, pois é.